Olá turma, voltamos com mais uma aula sobre equações da reta, dessa vez para conhecer a equação reduzida de uma reta, tá? Então vamos à aula. Como vocês podem notar aqui, eu coloquei o plano cartesiano e coloquei uma reta R, né? Só que aqui a gente pode destacar um ponto que não é um ponto qualquer, eu vou chamar de ponto P, tá? E por que eu falei que não é um ponto qualquer? Observe que esse ponto P é o ponto onde a reta toca o eixo Y. Tá? Então é bom que você fique atento a esse detalhe. O ponto que eu estou considerando é onde a reta cruza o eixo Y. Se ela está tocando o eixo Y, significa dizer que o valor de x é zero. E o valor do y, como vocês podem observar aqui na figura, ele tem um valor que eu chamei de n. Então, as coordenadas do ponto P são essas, 0, n. Tá? Então, esse n, daqui a pouco vocês vão aprender, que é chamado coeficiente linear da reta. Tá? Em aulas anteriores, a gente aprendeu que, existe, além do coeficiente linear, existe também o coeficiente angular, né? Que é a tangente da inclinação da reta. E nós já aprendemos também, para ser mais claro, aprendemos na aula anterior, que existe uma equação que nos permite chegar na equação da reta conhecido o m e conhecido um ponto qualquer. A equação que nós chegamos na aula anterior foi essa, y menos y1, que é igual a m que multiplica x menos x1. Então eu vou usar essa expressão que nós deduzimos na aula anterior, vou usar esse ponto, que é onde toca o eixo y, para encontrar a equação reduzida da reta. Repetindo, aqui nós temos o coeficiente angular e esse n nós vamos chamar de coeficiente linear da reta, tá? Então, substituindo aqui o x1 e o y1 pelo que nós temos, nós vamos chegar no seguinte, y menos, quem é o y1? É o n, igual ao m, que multiplica o x menos o x1, que é o zero, tá? Então, nós temos y menos n igual a m vezes x. Afinal de contas, x menos 0 é x. E aí, para finalizar, né, para chegar onde a gente precisa, basta tirar esse n daqui. Ele está negativo, vai para lá positivo, então nós temos y igual a mx mais n. E essa é a chamada equação reduzida da reta, tá? Nós já conhecemos a equação geral, que tem a forma ax mais by mais c igual a zero, e agora nós estamos conhecendo a equação reduzida da reta, que tem a forma y igual a mx mais n. Lembrando que m é o coeficiente angular da reta e n é o coeficiente linear, tá? O m é a tangente da inclinação, que é o ângulo formado entre o eixo x e a reta, e o n é o valor, né, é a ordenada do ponto onde a reta toca o eixo y. Nós chamamos de coeficiente linear. Perfeito? Então eu trouxe aqui dois exemplos e aí nós vamos usá-los para ilustrar, né, para que você possa perceber como é que os problemas que envolvem a equação reduzida podem aparecer. Tá bom? Então vamos para o exemplo 1. Determine a forma reduzida ou a equação reduzida, tanto faz, da reta que passa pelos pontos A e B. Está aqui as coordenadas do ponto A, 0, 4, as coordenadas do ponto B, 6 e 0. Então a gente precisa da equação reduzida da reta, obviamente vai ter esse formato, e a reta tem que passar por aqueles pontos. Tá? Observe que eu preciso saber quem é m e quem é n. Tá? Coeficiente angular, coeficiente linear. Nós já aprendemos que existe uma fórmula para você encontrar o coeficiente angular dados dois pontos, né? Nós já aprendemos lá atrás. A fórmula é a seguinte, y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Eu estou usando algo que nós já vimos anteriormente. Portanto, m é igual, vamos lá, y2 menos y1, 0 menos 4. x2 menos x1, 6 menos 0. 0 menos 4 dá menos 4, 6 menos 0 dá 6. A gente pode simplificar aqui por 2, fica menos 2 terços.
Portanto, já achamos o coeficiente angular. E para achar o coeficiente linear? Na realidade, a gente não vai ter tanto trabalho para fazer isso, né? Já está na cara quem é o n. Por quê? Se você lembrar, o n é o valor onde é a ordenada, melhor dizendo, do ponto onde toca o eixo y. Ou seja, é o valor de y quando x for zero. E se você observar aqui, ó, nós temos o ponto 0, 4. Portanto, ela toca o eixo y no valor 4. Logo, o coeficiente linear é 4. E aí, para finalizar, nós já aprendemos que y é igual a mx mais n. Essa é a forma reduzida de uma reta, né? E aí nós temos como resposta final y é igual a menos 2/3 x mais 4. E aí a gente encerra. Essa é a equação reduzida da reta que passa por 0, 4 e 6 e 0. Tá? Agora o segundo exemplo. Dada a equação menos 2x mais 3y menos 4 igual a 0, determine sua declividade e o seu coeficiente linear. Bom, note que essa reta, né, essa equação da reta está na forma geral. Ax mais by mais c igual a 0. Ele quer que você determine a declividade. Declividade é o coeficiente angular, né? Você também pode usar esse nome, declividade. E também você precisa determinar o seu coeficiente linear, ou seja, encontrar o coeficiente angular e o coeficiente linear, que é o m e o n. Então o que a gente precisa? Pegar essa equação, menos 2x mais 3y menos 4 igual a 0, que está na forma geral, e escrevê-la na forma reduzida. Se a gente conseguir deixar na forma reduzida, automaticamente a gente encontra quem é m e quem é n. Tá? Então é simples, é só manipular essa expressão. De que modo? Observe que a equação reduzida tem o y isolado aqui na frente, né? Então basta você isolar o y aqui no primeiro membro. Então o que é que nós temos? O y vai ficar sozinho aqui na frente, né? Então 3y. Esses dois vêm para o segundo membro, então muda o sinal, fica 2x mais 4. E aí para o y ficar sozinho definitivamente é só tirar o 3 daqui, né? Ele está multiplicando, passa dividindo. Então fica 2x mais 4 dividido por 3. Para ficar ainda mais claro que está nesse formato aqui, né, na forma da equação reduzida, é só você lembrar que esse 3 é denominador do 2 e do 4. Então fica 2/3 x mais 4/3. E aí nós finalizamos. Quem é a declividade, né? Quem é o coeficiente angular? É só comparar. 2/3. E quem é o coeficiente linear? 4/3. Então o que eu fiz aqui foi passar da forma geral para a forma reduzida. Perfeito? Espero que tenha entendido. Até a próxima.